Olá, que saudade de vocês, das nossas aulas. Então, hoje eu convido a todos para a gente fazer uma revisão sobre língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos trabalhar um pouco sobre morfologia, sobre sintaxe, vamos conhecer as classes gramaticais, a função, né, dessas palavras no texto. Vamos trabalhar dicas de leitura, de compreensão textual e também algumas dicas sobre como produzir um texto, uma dissertação, nota 1000. Então, vai ser um momento da gente construir muito conhecimento juntos e eu espero que vocês gostem e mergulhem comigo nessa revisão da língua portuguesa. Vamos lá? Primeiro momento nosso é analisar essa imagem, que é uma imagem rica, onde tem a presença de vários escritores, né? Vários literários que contribuíram muito para que a gente aprenda cada vez mais sobre a nossa língua, que a gente mergulhe nas crônicas, né? Nos contos, nos livros em geral. Então, nós temos aí vários tipos de escritores e que contribuem muito para a nossa língua portuguesa, para que a gente possa aprender cada vez mais, para que a gente tenha mais conhecimento, como a frase diz aí, português é lindo. Porém, a gente precisa aprender a gramática, as regras, e também a gente precisa praticar, né? O nosso português, ele é rico em sentidos, em sentimentos. Para mim, é uma das línguas mais belas do mundo, mas a gente precisa, como tudo, praticar e praticar bem. Vamos lá? Então, na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Dessas 10, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Então, vamos começar pelas variáveis. O que são classes gramaticais variáveis? São aquelas que admitem mudanças. Essas mudanças podem ser de gênero, de número, de grau, e aí a gente vai conhecer cada um. Substantivo é a classe gramatical que nomeia os nomes dos seres em geral. Artigo é aquela classe gramatical que ela vem determinar o substantivo, também responsável pelo gênero e pelo número do substantivo. Adjetivo é uma classe gramatical que ela denomina, ela caracteriza o substantivo. Então, ela tem a ideia de trazer as características do substantivo. Numeral é a classe de palavras que vai indicar quantidades, o quantitativo. Pronome também é uma classe gramatical muito interessante, porque ela é responsável pelas pessoas do discurso, pelas pessoas da fala. Ela é responsável pela maneira como a gente vai tratar as pessoas, que são os pronomes de tratamento. Tem os que indicam posso, os que demonstram. E uma coisa bem curiosa do pronome é que ele pode substituir o substantivo numa construção, numa oração. Verbo. Verbo é aquela classe gramatical bem ampla, né, que muita gente tem um pouquinho de dificuldade para entender, mas o verbo é aquela classe gramatical que vai indicar nossas ações, o que nós fazemos no dia a dia, o estado, de que maneira nós nos encontramos em alguns momentos do dia, e fenômenos da natureza. No verbo também a gente vai aprender o tempo, né? Presente, pretérito, futuro de nossas ações, do estado. Também vamos aprender o modo, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. Então, é uma classe gramatical muito importante que a gente precisa estar bem ligado nela. Agora, a gente vai para as invariáveis. Invariáveis são aquelas classes de palavras que não admitem mudanças, não tem mudança. Então, a gente tem a primeira aí, que são os advérbios, que eles indicam circunstâncias, né? De tempo, de modo, de lugar, etc. Nós temos a preposição, que eu vejo como aquelas pequenas palavrinhas que são elo, que elas conectam, né, sentidos numa oração. Conjunção é uma classe gramatical muito importante, principalmente na construção de um texto dissertativo, argumentativo, porque elas são responsáveis pelos argumentos, né? Então, assim, nós precisamos ter essa conexão com essa classe gramatical. A conjunção também, ela coordena, ela pode ser coordenada, pode ser subordinada, nós vamos aprender, né? A conjunção vai estar presente nessa construção também
nas orações. Interjeição. Interjeição é aquela classe gramatical do exagero. Eu considero ela assim. Então, a gente vai tentar, através dela, transmitir os nossos sentimentos de raiva, de dor. Então, a gente usa um certo exagero para demonstrar aquilo que a gente está sentindo, ok? Então, a primeira classe, substantivo, né? Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres em geral, como, por exemplo, objetos. O avião chegou. Avião é um substantivo. Substantivo comum, substantivo simples, substantivo concreto. Então, avião é o nome de um objeto. Todo avião tem nome de avião. Pessoas. João vai estudar. João é um nome próprio. Um segredo do substantivo próprio é a letra inicial maiúscula, em qualquer lugar que você for escrever. Lugares. Moro em Campinas. Então, Campinas é um substantivo próprio. Por exemplo, um nome de uma ponte. Ponte Rio-Niterói. Próprio. Nome da nossa escola. Escola Severino Cordeiro de Arruda. Próprio. Inicial maiúscula. Também indica sentimentos. O amor nos engrandece. Amor é um substantivo. Nós chamamos carinhosamente, né, esse substantivo de abstrato, porque é aquele substantivo que vai denominar os nossos sentimentos, que são vários. Estados. Todos necessitam de alegria. Então, a alegria indica um estado, como alguém se encontra, o estado de espírito daquela pessoa no momento. Então, a alegria é um deles, mas tem vários. Qualidades. A honestidade é essencial. Então, quem é o substantivo? Honestidade. Então, é o substantivo que vem de ser honesto, né? Ações. A pescaria foi divertida. Pescaria é o ato de pescar. Então, pescaria também é um substantivo que indica ações e uma curiosidade. Também eu poderia chamá-lo de derivado. Por que derivado? Porque ele nasceu de uma outra palavra. Ele teve origem a partir de uma outra palavra, que no caso pesca. Pesca seria primitivo, pescaria derivado. E ainda indica uma ação. Fenômeno da natureza ou fenômenos da natureza. Chuva é importante. Então, chuva é um fenômeno da natureza e um substantivo, ok? Estamos precisando muito de chuvas, né? Ultimamente a terra está muito seca, temos até uns focos de incêndio por conta das queimadas. Então, é chuva, substantivo, água, substantivo, queimadas, substantivo, incêndio, substantivo, né? E a gente vai buscando, vai pegando uma palavra ou outra e vocês deu para perceber que a gente não vai muito longe construindo um texto, uma frase, se não tiver a presença dos substantivos. Agora a gente vai para a segunda classe, que é o artigo, né? É a palavra que se antepõe, ou seja, vem antes do substantivo para determiná-lo, né? O artigo se classifica em dois, definido e indefinido. Definido é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida, precisa, né? O, a, os, as. Lá no início eu falei que ele indica também o gênero, né? Masculino e feminino, e também o número, plural ou singular. Vemos esse exemplo aí. O menino foi ao parque. Então, o menino está específico, então está definido aí na frase. Indefinido é aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, vaga, imprecisa, deixa dúvidas. Então, uma, uns, umas. Novamente, indicando gênero e número, né? Vamos ver o exemplo. Um menino foi ao parque. Que menino? Qualquer menino. Não está definido aí. Agora, a gente tem a 3, né? A classe gramatical de número 3, adjetivo. É a palavra que caracteriza o substantivo. Vamos ver os exemplos aí. O bom homem me ajudou, a vizinha estava alegre, o cidadão brasileiro escolheu seu presidente, né? Homem é o substantivo, bom é o adjetivo. Vizinha é o substantivo, alegre é o adjetivo. Cidadão é o substantivo, brasileiro é o adjetivo. E ainda a gente tem a ajuda das locuções adjetivas, né? Que ela é formada de mais de uma palavra, mas ela tem o mesmo valor de um adjetivo. Vamos ver os exemplos. Sapato sem meias, touca de bolinha, período da manhã,
faixa de idade, amor fraterno, amor materno, são todas locuções adjetivas. Vamos para o 4, né? Aí que nós temos como exemplo numeral. É a palavra que refere ao substantivo, dando ideia de número, de quantidade. Então, eu tenho aí cardinal, indica uma quantidade determinada de seres, né? 1, 2, 3, é infinito. Ordinal, indica a ordem ou a posição, né? Que o ser ocupa numa série. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, etc. Multiplicativo, expressa ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Então, eu tenho o dobro, o triplo e etc. Fracionário, expressa a ideia de divisão, indicando em quantas partes a quantidade foi dividida. Exemplo, nós temos um meio, um terço, né, e etc. Pronomes. O que são os pronomes? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo relacionando a pessoa do discurso. Substituindo ou acompanhando o substantivo, né, o pronome indica a pessoa do discurso, a pessoa gramatical, a pessoa que fala, né? Eu, nós, primeira pessoa do discurso, a pessoa que fala. Tu, vós, segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. Ele, né? Ela, eles ou elas. Terceira pessoa, né? A pessoa de que se fala. Eu falo de você, né? Então, eu vou falar o quê? Para você, sobre alguém, ok? Então, os pronomes, ele tem uma vasta classificação, né? Então, pronomes pessoais do caso reto são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mi, contigo, te, ti, contigo, me, mi, comigo, se, si, o, lhe. Então, são todos pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais de tratamento são aqueles pronomes específicos para a gente tratar alguém, dependendo da cerimônia, né, que se deve ter com aquela pessoa. Então, por exemplo, para os meus amigos, vou utilizar o pronome você, mas para as pessoas mais velhas, que a gente tem que ter um respeito maior, respeito a gente respeita todos, mas é exigido um maior respeito, uma maior cerimônia. Então, senhor, senhora, senhorita, ok? Autoridades, né? Vossa Excelência, Vossa Santidade, né, para o Papa, meritíssimo para o juiz e etc. Pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram, são aqueles que indicam este, esta, aquilo, aquela, ok? Pronomes indefinidos são aqueles que não definem. Então, qual, todo, alguém, então, são pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos são aqueles que interrogam, são aqueles que questionam, que indagam. Então, quem, porquê, quais, qual, quando. Os pronomes possessivos, né, são os que indicam posse, meu, minha, teu, tua, nosso, ok? E nós temos também as locuções pronominais, que eu trouxe algumas aí, né? Cada qual, cada um, quem quer que seja, entre outras. Então, agora a gente tem a sexta, que é o verbo, né? Indicam ações, estado ou fenômeno da natureza, sendo classificados em verbos regulares e irregulares. Então, a gente tem aí conjugações. Cada verbo da língua portuguesa possui sua conjugação. Ou seja, cada verbo, ele se flexiona, né? Utilizando as desinências verbais, que são os elementos que, associados aos verbos, nos dizem em que tempo, pessoa, número e modo eles estão. Voltando à questão do verbo, conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, né? E a terceira conjugação, verbos terminados em ir. Para a segunda conjugação, vai migrar aqueles verbos que terminarem em OR, ok? Então, os verbos são esses meninos aí. Então, modo e tempo desses verbos. Modo indicativo
indica ação ou estado, pode ser utilizado para fazer referência ao presente, passado e ao futuro. Nesse modo, o fato é considerado como certo, como real, não deixa dúvidas, é um modo indicativo. O modo subjuntivo, ele já apresenta uma possibilidade, uma incerteza de existência ou não existência. Nesse modo, o foco é a ação ainda não realizada. Se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse. Quando eu ganhar na loteria, então nada certo é dúvida. Modo imperativo. A palavra vem do latim imperare, tem como significado comandar, estimular, fazer algo, conselho, convite, induzir, animar, etc. Ok? Então, nós vamos agora para as invariáveis, começando pelas preposições. Conectam dois termos da oração por meio de uma relação de subordinação, ou seja, uma necessita da outra. A oração principal vai necessitar de uma segunda, então ela é subordinada. Dessa maneira, conforme a circunstância estabelecida, são classificadas em preposição de lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Vou dar um exemplo. Com, na, de, do são preposições. Em, então tem várias que a gente utiliza para construir essas conexões. Então agora conjunções, né? Elas conectam dois termos semelhantes gramaticalmente, sendo classificados em conjunção coordenativa, que nós temos aí as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E nós temos, né, a conjunção subordinativa, né, que é aquela que nós vamos ver agora, que são as integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais, né, e proporcionais. Então, temos vários tipos de conjunção, mas, porém, todavia, e, né, são todas conjunções que nós costumamos usar bastante. As interjeições, lembram daquelas do exagero, né? Elas indicam emoções, sentimentos, sensações e estado de espírito, sendo classificadas em interjeições de advertência, né? Saudação, ajuda, afugentamento, alegria, tristeza, medo, alívio, animação, aprovação, desaprovação, né? Concordância, um desejo, uma desculpa, dúvida, espanto e contrariedade, né? Então, essas interjeições, elas estão bem presentes na nossa vida. Então, eu levei uma topada, ai, levei um susto, ui. Então, ai, ui, são exemplos de interjeições. E a 10ª, né? Advérbios. Modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, sendo classificados de acordo com a circunstância que expressam, de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Uma curiosidade, eu acho muito interessante essa classe gramatical. Ela tem um poder grande. Ela modifica o verbo, ela modifica o adjetivo e ela modifica a si mesmo. Esses são os advérbios, ok? Agora a gente vai partir para uma análise, né? Morfossintaxe. Primeiro eu quero que vocês saibam o que é cada uma. A análise morfológica, ela analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independentemente de sua ligação com as outras palavras. Então, a morfologia ela não vai se preocupar com o sentido da palavra. Ela vai estar apenas preocupada com a classe gramatical que ela pertence. Já a análise sintática, por sua vez, ela analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. Qual é a função, qual é o sentido daquela palavra na oração. A morfológica é só a classe gramatical. Eu trouxe para vocês aí um exemplo de uma análise morfossintática. Então, vamos começar pela análise morfológica. Então, eu tenho aí uma oração,
utilizamos a água sem desperdício. Então, vamos trabalhar cada uma dessas palavrinhas gramaticalmente. Então, utilizamos, é um verbo, né? Está na terceira pessoa do plural, né? Do verbo utilizar, conjugação no presente do indicativo, voz ativa. Então, utilizamos é um verbo e já está tudo aí certinho, conjugação, tempo, tudo direitinho. Depois eu tenho a letrinha a palavra a. Ela é o quê? Um artigo definido. Tenho a palavra água, que é um substantivo comum. Eu tenho sem, que é uma preposição. E eu tenho desperdício, que é um substantivo abstrato. Então, agora eu acabei de realizar uma análise morfológica. Agora a gente vai fazer a análise sintática. Então, a mesma oração, agora a gente vai trabalhar o sentido, né? Então, aí, primeira coisa, sujeito oculto nós. Mas cadê nós que não está aí? Então, o sujeito oculto, ele é aquele vocábulo que não está presente, mas a gente sabe que existe. Utilizamos água sem desperdício. Quem? Nós. Ele não está de forma explícita, mas ele existe. Então, nós, sujeito oculto, utilizamos verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele é um verbo transitivo, ele vai precisar de complementos, e esses complementos vai vir com artigo e com preposição. Por isso, vai vir com um objeto direto e um objeto indireto, que eu vou explicar mais na frente. Então, agora eu tenho a água. A água, objeto direto, ou seja, um complemento que o verbo exigiu. A água é o núcleo do objeto. E aí eu tenho a presença de um artigo. Por isso, é um objeto direto. Sem desperdício. Objeto indireto, desperdício é um núcleo do objeto. Então, novamente, aí eu tenho um objeto, só que indireto, porque antes, né, do núcleo eu tenho uma preposição, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui. Os alunos da EJA são especiais. Então, os, artigo, alunos, substantivo, são, verbo, especiais, adjetivo. Agora vamos à análise sintática. Os alunos da EJA são especiais. Os alunos, sujeito, são especiais, predicado, né? E aí eu tenho um predicativo nominal, porque são indica estado, estado, né? É um verbo de ligação. E aí eu tenho o quê? Um predicativo nominal. Então, eu fiz aí um exemplo rapidinho de uma análise morfológica e uma análise sintática. E agora, nós vamos analisar. Agora, a gente vai trabalhar o texto, nós vamos fazer uma leitura e depois a gente vai fazer uma compreensão textual seguida de algumas dicas, ok? Vamos lá. Então, aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é analisar essa imagem. Posso fazer uma leitura de imagem. O que eu estou vendo aí? Um casal ali no meio, com uma criança no braço, e estou vendo várias pessoas correndo para lá e para cá com presentes, estão com muita pressa. Essa é a imagem que eu vejo. Aí agora eu vou ler o texto. Puxa, ainda falta comprar tudo isso. Comprei tudo, só não sei como vou pagar. Que família mais esquisita. Por que será que todos correm? Parece que eles vão para a festa de um velhinho vestido de vermelho. Sai da frente, bando de lerdos. Então aí a gente já vê mais que essa família que está aí meio desconectada seria a Sagrada Família. Seria José, Maria e Jesus. E aí remete, né, à reflexão que esse período aí seja o período de Natal. Mas aí o que a gente vê nessa imagem é que as pessoas não estão muito preocupadas com o sentido do Natal, né? Com o nascimento do Salvador, com aquela coisa de família, de transmitir amor, de ser luz na vida dos outros. Eles estão mais preocupados com outra coisa. Comprar presente, dar presente, mesmo que não saiba nem como vai pagar, mas estão preocupados com isso. Então, aí, o que a gente pode fazer de inferência? Então, a dica é, nós vamos ter que ver o que vai ser perguntado para a gente, o que a gente pode buscar nesse texto, como a gente vai responder. Vamos à primeira questão. Questão 1. O menino Jesus encontra-se quase invisível na charge. Isto pode denotar.
Charge é um gênero textual onde é utilizada a linguagem verbal, ou seja, a escrita, e a imagem, ok? Nós chamamos de linguagem mista, que são as charges. A charge também é responsável por críticas sociais, ok? Então, na letra A, tem pedindo assim, a perpetuação da fé nos natais modernos, a pequenez da criança aos olhos do chargista, que as pessoas se esquecem do aniversariante no Natal, ou a charge ainda indica, né? Vamos ver aqui, ou a charge ainda indica um alerta contra o consumismo. Então, um segundo para vocês descobrirem qual é a resposta. Temos que ver o que? O comando. O menino Jesus encontra-se quase invisível na charge. Isto pode denotar o quê? Letra C, né? Que as pessoas se esquecem do aniversariante no Natal. Que as pessoas, elas não estão interessadas no mais importante, o que está sendo comemorado, que é o menino Jesus. Eles estão mais preocupados com outra coisa, beleza? Agora, eu tenho a questão número 2. Qual destas palavras nomeia com mais veracidade o espírito da charge? Então, qual é o espírito da charge? Eu disse para vocês que a charge ela vem com um tom de crítica, de reflexão. Então, seria a religiosidade, a urbanização, a solidariedade ou o consumismo? Pelo que nós podemos observar, a resposta seria consumismo, ok? E aqui eu trouxe umas dicas para vocês, né? Dicas de compreensão textual. Vamos ficar bem atentos a essas dicas para a gente sempre fazer uma compreensão textual correta, rápida, tranquila. Então, a primeira delas, leia a pergunta antes do texto. Isso te ajudará a buscar os pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Antes de você ler o texto, você veja o comando, veja qual é a pergunta, porque você já vai com a ideia. Identifique o tipo de texto. Para isso, estude bastante sobre gêneros textuais. Importante você saber quais são os gêneros textuais que nós temos, que são vários. Procure identificar as intenções que o autor pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. O que é que o autor do texto quis mostrar para a gente? Leia mais de uma vez. Na primeira leitura, entenda a ideia geral do texto. Depois, procure pelos pontos que podem justificar a sua resposta. Então, normalmente, para a gente compreender um texto, a gente tem que fazer mais de uma leitura. Então, você pode ler até 10 vezes. Desde que você compreenda, não tem problema. Elimine as alternativas mais distantes da resposta correta. Então, quando a gente vê aquelas alternativas que são absurdas, você já corta aquela dali, você elimina. Aí você vai para aquelas que se aproximam mais da resposta. Né? Então, você vai ficar mais atento, lê novamente o texto, que você encontra a resposta. Normalmente, as alternativas tentam nos enganar. Mas por quê? Porque ele exige de nós uma boa leitura. E agora, eu trago para vocês dicas para fazer uma boa redação. Então, fiquem bem atentos. Se você conseguir entender essas 5 dicas, você vai conseguir fazer uma redação nota 1000. Primeira dica, entenda o tema. É preciso analisar a proposta da redação e ver qual é a importância no cenário atual. Então, eu preciso estar atualizado, eu preciso estar assistindo jornal, eu preciso estar lendo jornal, ler revistas, conversar, né? Argumentar, estar ligado em tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo. Então, eu tenho que estar atualizado. 2, texto enxuto. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Então, você tem que procurar enxugar, né? Resumir um pouquinho o seu texto. O Enem, por exemplo, só são 30 linhas, máximo 30 linhas, para você desenvolver o texto todo. Para você fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, é muita coisa para fazer em 30 linhas. Então, você tem que enxugar mesmo. Argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados. Lembra dos conectores? Lembra das conjunções? Então, esses argumentos vão ser muito importantes. Eu preciso argumentar no meu texto. Para argumentar, eu preciso ter conhecimento.
eu preciso saber qual é o tema e eu preciso conhecer muita coisa sobre ele para eu poder formular os meus argumentos, falar aquilo que eu penso de uma forma geral e imparcial. 4. Não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. O que é ser óbvio? É escrever aquilo que todo mundo vai escrever. Então, eu preciso usar da minha criatividade, da minha inteligência, né, do meu poder, do meu conhecimento e ser ousado, no bom sentido, né, sem ofender, né? Mas essa ousadia também é importante junto com criatividade, com conhecimento. Então, eu vou trazer para o meu texto algo que vai surpreender quem estiver corrigindo. Poxa, nossa, que criatividade, que conhecimento, que coisa legal, é diferente. Então, isso é muito importante. 5. Solução. Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Então, na conclusão, você precisa avaliar e ver, né, quais serão as soluções para o tema abordado. Se você comentou, você introduziu, você argumentou, aí chegou o momento de você trabalhar o quê? Uma solução. Eu apontei tudo, eu acusei, eu argumentei, então agora eu defendi, agora eu tenho que mostrar de que forma aquilo ali pode ser feito, né? A forma correta de fazer tudo aquilo ali. Então, você trabalhando esses 5 pontos aí, sua redação não tem erro, vai ser nota 1000, ok? Vou fechar nossa aulinha com essa frase que eu achei muito pertinente, muito importante, né? Muito necessária nesse momento. Independente do que estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Você é capaz. Todos nós somos capazes de fazer a diferença, de ser a diferença na vida de alguém e na nossa própria vida. Então, sonhe o mais alto que você puder, mas trabalhe muito. Conquiste aquilo que você deseja. Você é capaz. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.